Muito bem, vamos então para a nossa próxima videoaula. E nessa videoaula nós vamos falar sobre algo muito importante. Então quero um minuto da sua atenção para que você possa ter uma compreensão mais clara e elevar o seu nível de consciência quanto a essa temática que nós estamos abordando nessa videoaula. Ok? Combinado? Que ótimo então. Olha que texto interessante. O que você não diz, você acumula. E o que você acumula começa a pesar. Como você pode ver na imagem do lado, ó, você vai acumulando histórias e essas histórias elas têm um peso e esse peso ele vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Então como que nós estamos relacionando ou correlacionando toda essa dinâmica? É importante ressaltar, se você ainda não é inscrito no canal, se você já faz parte de um dos nossos protocolos e ainda não é inscrito, se inscreva para você receber em primeira mão aí, tá bom? Então vamos lá. Todas as nossas emoções, quando elas não são sentidas, elas podem ser comidas. E é o que acontece na maioria das vezes. É muito comum, em vez de chorar quando estamos tristes, simplesmente abrimos uma caixa de chocolate e comemos ela inteira. Ou, em vez de pedir perdão quando estamos equivocados acerca de algo, quando estamos errados, o que a gente faz? Come um pote de sorvete sozinho, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente precisa olhar para um contexto geral, integrativo e sistêmico. Não é só a dieta, não é só o que eu estou comendo, é o significado que eu estou dando para aquilo que eu estou comendo. E aqui, quando nós estamos com saudade, em vez de ligarmos, de irmos ao encontro dessa pessoa amada, o que a gente faz? Desconta na pizza, desconta no hambúrguer e assim sucessivamente. Isso acontece por quê? Porque essas emoções elas não foram digeridas, sejam emoções do presente ou do passado, e aí elas precisam ser sentidas, elas precisam ser vistas, elas precisam ser validadas, elas precisam ser ressignificadas, elas precisam ser curadas. Porque enquanto nós não ressignificarmos essa nossa relação emocional com a comida, nós não vamos ter êxito na nossa jornada. Porque a comida não vai saciar a emoção que você está sentindo. Então, tenha coragem, tenha ousadia de olhar para a fome da sua alma, tenha coragem de olhar para dentro de você e se perguntar para você mesma o que você está buscando na comida. O que o seu íntimo, o que o seu ser busca nos seus excessos? Qual é a falta que você está tentando preencher com os excessos? Do que você tem medo, sabe? Do que você quer se esconder debaixo dessa capa de gordura? Então, esse escudo que está te protegendo do quê? Porque a gordura ela representa isso. Qual é a dor que esse escudo está te defendendo, está te protegendo? Então, quando você encontra essas respostas, aí finalmente você pode ser magra, você pode ser mais saudável, você resgata a sua autoestima, você resgata a sua identidade, você resgata a sua essência interna. Então, se você chegou até aqui, é porque você está disposta a vivenciar esse processo, não é verdade? Então, vamos iniciar. Eu vou falar um pouquinho e vou falar sobre tudo isso, mas principalmente eu vou falar sobre os pesos da sua vida. Como a imagem aí está dizendo, o que você não diz, acumula. E o que acumula, começa a pesar. Presta bem atenção. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque eu vou falar de uma metáfora aqui, eu quero que você tenha muita atenção, para que você entenda todo o contexto do que eu estou trazendo aqui para você. A vida, ela pode ser comparada a uma viagem, não é verdade? E nessa viagem nós carregamos uma mochila que nós carregamos diariamente. Então, cada emoção, cada pensamento, cada sentimento, cada experiência que nós escolhemos guardar ou ignorar se torna o item dentro dessa mochila. Então, alguns desses itens são leves, como momentos de alegria, momentos de gratidão, momentos de prazer. Outros, porém, são pedras pesadas,
são pedras muito pesadas, como mágoas mal resolvidas, abandono, medo, medos silenciosos ou palavras que nunca foram ditas. E o que acontece quando nós acumulamos peso demais? Isso começa a nos desgastar, como você pode ver na imagem, aí começa a ficar pesada demais, a vida fica pesada, a dinâmica do viver se torna pesada. Então, como é que a gente vai iniciar esse processo então? É tomando consciência do fardo das palavras que não foram ditas. Porque muitas vezes nós optamos por calar sentimentos, engolir mágoas, engolir choro ou até mesmo esconder fragilidades. E talvez seja por medo do julgamento. E está tudo certo, não tem problema. Talvez seja para evitar os conflitos ou simplesmente porque nós acreditamos que isso vai passar com o tempo. Não é verdade? Contudo, palavras que não foram ditas, elas não desaparecem. Elas se alojam na nossa mente, elas se alojam no nosso coração e elas se transformam em pesos emocionais. E esses pesos acumulados podem manifestar-se de várias maneiras. Uma maneira muito comum e muito recorrente que esses pesos têm se manifestado, um quadro de ansiedade crônica. É o medo do confronto ou a dúvida constante sobre o que poderia ter sido dito e não foi dito. Também ele se manifesta através do estresse, que é aquela pressão interna de carregar sentimentos não resolvidos. Isso aconteceu com você já? Acontece com você? E no nível mais profundo, traz problemas físicos, porque o estresse e essas crises de ansiedade são problemas psicossomáticos. Mas isso tudo, uma vez acumulando, vai causar problemas de saúde físico. Os estudos têm mostrado que emoções reprimidas podem desencadear em dores como dores crônicas e fadigas, fibromialgia e uma série de outras patologias. Isso tudo, por que eu estou falando isso para você? O que você está colocando dentro da mochila da sua vida? O que você está colocando que está pesado demais? Ou faça uma revisão da sua mochila, porque esse acúmulo que está na sua mochila está te paralisando. E aí não é só você se inscrever no programa, não é só você estar aqui na mentoria, não é só você seguir a dieta, é mais do que isso, é você ter um olhar introspectivo, olhar para dentro de você e ver quais são os acúmulos que você está carregando. Porque quando nós acumulamos emoções, essas cargas elas vão influenciar as nossas escolhas, elas vão influenciar o nosso bem-estar, elas vão influenciar a nossa autoestima, elas vão influenciar a nossa vida. Tá? Então esse acúmulo, ele vai influenciar as relações pessoais. Você já parou para ver como é que estão as suas relações pessoais? Como é que a gente tem um negócio de dizer assim, família é tudo cheio de conflito. Percebe que no lugar onde era para a gente ser sarado, para ser restaurado, para ser curado, a gente está sendo ferido. Então é nas relações pessoais, nós somos seres relacionais. Então, mágoas não expressas podem corroer a confiança e o afeto nas relações pessoais. E esse acúmulo também ele vai impactar de uma forma direta a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, porque o peso emocional acumulado pode levar à depressão e a sentimentos de insuficiência. Sim, sabe essa sensação que você tem de não ser merecedora, de não ser capaz, de não conseguir, de não avançar? Isso é o impacto desse acúmulo que está sugando a sua energia, que está sugando o seu vigor. Isso vai atrapalhar o seu desempenho no trabalho, seu desempenho nos estudos. Sim, porque esse acúmulo interno, ele vai reduzir a nossa clareza mental e a nossa capacidade de foco, fazendo com que você perca performance no trabalho e nos estudos. Você já não consegue mais produzir profissionalmente como você produzia antes. Você já não consegue mais dedicar o estudo como você dedicava antes. E olha o quanto é interessante, porque tem uma escritora, Brené Brown, ela vai dizer que, ela afirma que o que não se transforma, transfere-se. Isso significa que o que você reprime não desaparece. Ele afeta você e aqueles que estão ao seu redor, seja de forma direta ou indireta. Até aqui, tranquilo o nosso bate-papo? O peso, aliás, aquilo que nós não falamos vai acumular e o acúmulo vai pesar. É sobre isso que nós estamos falando, está aí a imagem na tela para você olhar. Mas e por que nós carregamos o que nós não precisamos? Por que você está carregando o que você não precisa? Eu separei alguns tópicos aqui para falar com você.
Muitas vezes nós carregamos o que não precisamos porque temos medo do confronto. Muitas vezes evitamos conversas difíceis para não causar desconforto. Você, mulher, quantas vezes você evitou o confronto na relação conjugal e aí você está morrendo aos poucos? Você, quantas vezes você evitou confronto na vida profissional com superiores, com gestores? Para evitar confronto, você se calou. Porque você teve medo do confronto, medo das percas que o confronto traria para você. E isso está se refletindo no acúmulo que você está vivendo. Tá? Também, nós carregamos isso, muitas vezes, carregamos peso que nós não precisamos por causa das crenças limitantes. Sim, tipo, ser vulnerável é sinal de fraqueza. Você já deve ter ouvido isso. Ah, ser vulnerável é sinal de fraqueza. Não, os fortes são vulneráveis. E aí você coloca uma capa de força, de vigor para você enfrentar, para você avançar. Porque você não vai se mostrar fraca, porque você tem que avançar. E isso está pesando para você. Ou também o contrário, né? É melhor deixar para lá. Não é melhor deixar para lá, não, é melhor resolver, porque tudo isso está nos condicionando ao acúmulo, e esse acúmulo vai pesar, e vai pesar na balança. Nós carregamos também esses pesos, né? Nós carregamos esses pesos que nós não precisamos por falta de autoconhecimento, por falta de não conhecermos a nós mesmos. Nós não conseguimos identificar o que sentimos, e isso nos impede de lidar com as emoções de forma saudável. É por isso que a gente tem trabalhado com você diuturnamente, para que você se olhe, para que você se veja, para que você se perceba, para que você se sinta, para que você olhe para você. Porque a chave da cura para a sua vida está dentro de você. Nós não estamos aqui trazendo algo mirabolante, um milagre, uma mágica, não. Nós só estamos aqui buscando acessar o recurso que já existe dentro de você, para que você possa aliviar o peso dessa mochila. Sim, tem como aliviar. Mas como, pastor, então aliviar? Primeiro, é reconhecendo os pesos. O primeiro passo para a gente aliviar essa carga é reconhecendo que existe um peso. Pergunte-se a si mesmo, o que eu estou carregando que eu não deveria carregar? O que eu estou levando na mochila da vida que eu não preciso mais levar? Imagina comigo, a gente carrega tantas coisas. Você quer uma prova do tanto de coisa que você carrega? Vai no seu quarto, vai na sua casa, vai na sua despensa, dá uma olhada aí o tanto de coisa que você tem que você não usa. Agora imagina, eu estou falando aqui fisicamente, imagina dentro de você o tanto de dor, de mágoa, de medo, de insegurança, de abuso que está aí guardado dentro de você, acumulado dentro de você. Então o primeiro passo é, o que eu estou carregando que eu não deveria mais carregar? Identifique essas mágoas, identifique esses medos, identifique essas palavras não ditas que latejam dentro do seu coração e fale, expresse os seus sentimentos de forma clara e respeitosa. Seja honesto consigo e com os outros. Falar não é apenas um ato de coragem, mas é um ato de libertação, é um ato de autocuidado. Falar é um meio de liberar a alma e limpar o coração. Então perdoe-se a si mesmo, porque você está se culpando porque você não falou, porque você não disse, porque você... Perdoar não significa aceitar o erro do outro, mas é libertar-se da dor que o outro causou em você. Se estiver difícil fazer isso sozinho, busque apoio. Para isso nós estamos aqui. Se os pesos forem difíceis de carregar sozinho, busque ajuda. Busque um mentor, busque um terapeuta. Para isso nós estamos aqui. Mas não se esqueça de orar e meditar na palavra de Deus. Porque dentro desse processo transformacional, não tem como nós obtermos êxito sem buscarmos uma espiritualidade ativa, uma fé ativa. E isso pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo de descarregar os pesos emocionais. Porque Jesus, ele nos convida a entregar os nossos fardos a ele. Está lá, Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio de deixar ir. Olha que interessante. Quando nós começamos a abrir mão do que nos pesa, nós descobrimos uma nova leveza na vida. Relacionamentos se tornam mais saudáveis. Decisões ficam mais claras e a paz interior vem prevalecendo dentro de nós. Então reflita sobre isso. Pare de carregar pesos que não precisa mais carregar. Faz sentido isso para você? Comenta aqui embaixo e eu vou falar mais para você sobre isso na próxima videoaula.